Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Alcel. Todos os dias de manhã eu entro aqui para trazer uma palavra para abençoar a tua vida, para de alguma maneira te ajudar na caminhada com Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que no nosso tempo muitas pessoas têm feito. Estão recebendo o evangelho pela metade, e você vai entender isso mais lá na frente. Muitas pessoas estão recebendo o evangelho pela metade e não completo como ele é. E hoje eu quero falar sobre isso, levando você a um texto e aplicando para que nós possamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é muito importante. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 2, no versículo 18 em diante, que vai dizer o seguinte: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Somente até aí. É o seguinte, a aplicação que eu quero fazer nessa manhã, bem rápido, nesse pequeno devocional, é o seguinte. O que Jesus está querendo ensinar é o seguinte: o vinho novo aqui, que Jesus está falando, se refere ao Evangelho. Os odres velhos se referem à vida velha. Então eu quero fazer uma aplicação. Vinho novo, o Evangelho. Odres velhos, pessoas não regeneradas. Em contrapartida, o odre novo representa pessoas regeneradas, certo? Quando uma pessoa recebe o Evangelho, ela precisa ter nascido de novo, que é o odre novo. Para que quando o Evangelho começar a surtir efeito na vida dela, começar a mudar a vida dela, ela consiga comportar, vamos dizer assim, a fermentação, porque essa é a linguagem que Jesus está usando aqui, a fermentação do Evangelho na vida dessa pessoa, e ela possa suportar tudo aquilo que vem no Evangelho e ela possa ser mudada pelo Evangelho. Em contrapartida, Jesus ele vai dizer: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O que é o odre velho aqui? O que ele significa? Significa uma pessoa que não foi regenerada. Quando ela tenta receber o Evangelho, não tendo ela nascido de novo, ela não suporta o Evangelho e ela, como diz aqui, entorna o vinho, se perde o vinho e o odre se rompe, certo? Então a aplicação que Jesus está fazendo aqui é que toda pessoa que vem para o Evangelho, ela precisa nascer de novo para receber o Evangelho. A mesma analogia Jesus ele vai fazer quanto à roupa. Ele vai dizer: ninguém pega um pedaço de remendo de roupa nova e põe em uma roupa velha, porque vai ficar maior o buraco e aquele remendo novo não vai conseguir cobrir aquele buraco naquela remenda naquela roupa velha. O que deve ser feito? É necessário com que a pessoa ela abandone a roupa velha e se vista com a roupa nova, em vez de querer cortar um pedaço e colocar na sua veste velha. O que isso significa? Uma pessoa que vem para o Evangelho, uma pessoa que quer realmente servir a Cristo, ela precisa abandonar o odre velho, ela precisa abandonar a veste velha, e receber a veste nova e receber o odre novo, que junto com ele vai vir o Evangelho. Agora, trazendo uma aplicação para o nosso tempo, para a nossa vida. Muitas pessoas querem a parte boa do Evangelho, querem a parte doce do Evangelho, mas não querem a parte, vamos dizer assim, a parte amarga. Não querem o Evangelho por completo. Muitas pessoas só querem a parte do Evangelho onde a Bíblia fala sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre a misericórdia de Deus, sobre a consolação de Deus, e não querem a parte que também está dentro do Evangelho, que fala sobre o juízo de Deus, o negar-se a si mesmo, a luta contra o pecado, a santidade, a rejeição às práticas imorais. Então muitas pessoas em nosso tempo têm estado dessa maneira aqui. Eu estou usando esse texto para me aplicar essa ideia que eu estou falando para você. Muitas pessoas estão dessa maneira, estão querendo apenas um remendo de pano, novo, ou seja, um pedaço do Evangelho na sua vida antiga. E aqui eu quero dar um exemplo sobre isso. Quantas pessoas você já não encontrou aí ao longo da sua caminhada que é a favor de que não haja um adultério no casamento, que não chame palavrão, mas ocultamente na vida dela, ela engana os outros, ela rouba. Ocultamente na vida dela, ela é viciada em pornografia. Ou seja, uma parte do Evangelho, ela adere à sua vida, certo? Ou a parte em que Deus perdoa pecados, que Deus é amor, mas rejeita a outra parte do Evangelho. No tempo em que nós estamos vivendo um período assim.
Pessoas que só querem uma parte do evangelho, mas não querem o evangelho por completo. Querem apenas a parte boa, querem apenas algumas coisas, ou chegam a praticar algumas coisas e rejeitam outras coisas, né? Tem pessoas que repudiam o adultério, o roubo, o assassinato e várias outras coisas que o evangelho condena. Mas em contrapartida, não querem abandonar a pornografia, não querem abandonar a mentira, não querem abandonar o ódio, a pornografia, a imoralidade sexual. Eu acredito que você já deve estar conseguindo entender o raciocínio onde eu estou querendo chegar. O tempo que nós estamos vivendo é um evangelho pela metade. É um evangelho meia boca, que não é o evangelho, mas eu estou usando essa expressão para você entender. Estão tentando usar o evangelho pela metade, só querem a parte boa do evangelho, só querem uma parte do evangelho, mas não querem o evangelho completo. E não é assim que Jesus nos ensina nessa passagem aqui. Quando Jesus fala sobre o vinho, é necessário que haja um odre novo, ou seja, essa pessoa tem que nascer de novo. E com relação à roupa que Jesus está falando, é necessário trocar de roupa e não pegar um pedaço de remendo de pano novo e colocar na veste velha. É necessário uma mudança completa. É isso que Jesus está falando. É necessário que haja uma mudança completa na vida de qualquer pessoa que recebe o Evangelho, que venha ao Evangelho, para que o Evangelho surta efeito na vida dessa pessoa e que realmente ela possa viver um Evangelho verdadeiro conforme a palavra de Deus. Amém? Então eu quero orar com você nesse sentido, nessa manhã. Feche seus olhos e ore comigo aí. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por mais um dia. Pai, ensina-nos a viver o Evangelho da maneira que ele é. Que não venhamos ficar escolhendo a parte boa do Evangelho ou aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém, mas que nós venhamos viver o Evangelho da maneira que ele é, renunciar aquilo que precisa ser renunciado, rejeitar aquilo que precisa ser rejeitado, abraçar aquilo que precisa ser abraçado. Eu te peço que o teu Espírito Santo nos capacite, nos ensine, para que possamos viver esse Evangelho de maneira completa, que não venhamos estar vivendo o Evangelho de maneira pela metade, mas um Evangelho completo da maneira que ele é, da maneira que tu nos ensinou. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o seu like. E eu quero que você que me acompanha até o final dos devocionais, deixe um comentário aí embaixo, né? Deixe um comentário no final desse vídeo com a frase odres novos. Essa frase mesmo, odres novos, ou odre novo. Que eu quero saber quais são as pessoas que estão indo até o final desse devocional. Eu queria fazer uma pesquisa para saber quais são as pessoas que estão me acompanhando realmente até o final. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.